Meu nome é João Carlos, tenho 27 anos e moro em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Não vou dizer o nome da cidade, mas foi lá, em uma velha fazenda, que vivi uma experiência que jamais vou esquecer. Não estou aqui para te contar uma história de ficção. O que aconteceu comigo e com a minha família foi real, algo que até hoje me persegue todas as noites. Mas antes que você pense que estou louco, deixe-me explicar. Era o ano de 2002 e nós, como muitos outros, precisávamos de um lugar mais afastado da cidade para descansar, longe do agito e da poluição. A fazenda era velha, sim, mas parecia ser o local perfeito. Não sabia, naquele momento, que o lugar tinha mais histórias do que qualquer um poderia imaginar. Ao chegar lá, o cenário parecia pacífico. A casa estava em um estado razoável, mas com aquele cheiro de madeira envelhecida, como se os próprios móveis tivessem memórias. O que não sabíamos era que aquilo que parecia ser uma simples casa de campo era, na verdade, um cenário de muitos segredos sombrios. Minha esposa, Mariana, e eu ficamos no quarto principal. Era enorme, com uma janela que dava para o campo. Mas o que me chamou a atenção foi a sensação de que algo estava observando de fora. No começo, pensei que fosse o vento ou os animais que vivem nas redondezas. Mas naquela noite, uma coisa estranha aconteceu. Estávamos deitados, já era bem tarde, e o único som que se ouvia era o tic-tac do relógio na parede. Então, eu ouvi um grito. Um grito baixo, mas inconfundível, vindo do lado de fora. O tipo de grito que te faz gelar os ossos. Fui até a janela, olhei para o campo. Tudo em silêncio. Mariana acordou, perguntou o que era, mas eu não soube responder. Nos dias seguintes, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Ouvíamos passos na casa à noite e sempre a sensação de que alguém estava nos observando pela janela. Mas ninguém estava lá. A tensão aumentava a cada noite. Uma noite, depois de mais uma dessas aparições, decidi investigar. Desci as escadas em silêncio, tentando não fazer barulho. Quando cheguei à cozinha, vi algo que não posso descrever com palavras. Na parede havia marcas de mãos, mas eram marcas sujas, feitas de algo que eu não consegui identificar. Era como se alguém tivesse passado os dedos ali, mas as marcas estavam deformadas, como se fossem de algo maior, algo não humano. Chamei Mariana. Ela entrou na cozinha e, ao ver as marcas, começou a chorar. "João, o que está acontecendo aqui?" Mas eu não sabia como responder. As coisas só pioraram. No dia seguinte, o caseiro, o senhor Antônio, apareceu e me disse: "Essa casa tem história, senhor João. Não é qualquer casa. Muitos já tentaram viver aqui e nunca conseguiram. Os antigos dizem que a fazenda tem uma maldição que se renova a cada 20 anos. Eu olhei para ele com a cara de quem achava que ele estava brincando, mas ele não estava. "Eles sempre voltam, senhor João. Aqueles que morreram aqui, eles ainda estão por aí." Na noite seguinte, a pior coisa aconteceu. Estávamos tentando dormir, mas os ruídos de batidas no telhado nos acordaram. O som era inconfundível. Alguém ou algo estava andando por cima da casa. Eu não podia mais ficar quieto. Saímos debaixo das cobertas e fomos até o telhado. Quando chegamos lá fora, no frio cortante, algo me puxou para trás. Quando olhei para o campo, vi um vulto. Um vulto que parecia se mover em direção à casa, com os olhos brilhando na escuridão. Mariana me gritou para voltar, mas eu estava paralisado. O vulto se aproximava cada vez mais. Quando vi o que era, meu estômago se revirou. Não era uma pessoa, não era nada humano. Eram formas distorcidas, como figuras retorcidas de pesadelos, com olhos brilhantes e bocas abertas, vazias. Eles estavam se aproximando. "Eles não podem te ver, João. Se te virem, você está perdido." As palavras de Antônio ecoavam na minha mente. Conseguimos correr de volta para dentro da casa, mas o terror não acabou. As aparições se tornaram mais frequentes.
Durante dias não conseguimos dormir e tudo o que podíamos fazer era esperar que o sol nascesse. Quando finalmente decidimos sair da fazenda, não conseguíamos parar de olhar para trás. O que vi ali, o que aconteceu naquele lugar, não era algo que se pode simplesmente esquecer. Hoje, já se passaram mais de 5 anos, mas eu ainda acordo no meio da noite, com o som de batidas na janela, e às vezes eu vejo aqueles olhos. Eu sei que eles ainda estão lá, naquela fazenda, esperando, observando. Meu nome é Rafael Costa. Tenho 32 anos e o que vou te contar aconteceu em 2016, no estado do Ceará. Eu sou médico e naquela época fui chamado para atender um paciente em um sítio afastado, a mais de 20 quilômetros do centro de qualquer cidade. O sítio, com sua casa simples, parecia tranquilo à primeira vista, mas a sensação de desconforto era palpável assim que eu cheguei. Seu José, ainda jovem, havia se envolvido com eles, mas depois se afastou, arrependido. Contudo, os rituais não permitiam que ele se livrasse facilmente. Eles vinham buscá-lo e agora eles estavam de volta. José, um homem já idoso, havia me pedido para visitá-lo, pois estava muito doente e precisando de cuidados urgentes. Cheguei lá sem saber que estava prestes a ser confrontado com algo muito mais sombrio do que qualquer enfermidade. A casa era simples, com paredes de barro e um telhado de zinco que rangia ao vento. Quando bati na porta, uma sensação de estranheza me invadiu, como se algo estivesse errado. A porta estava entreaberta, mas ninguém respondia. Entrei e fui recebido por um silêncio pesado. Seu José estava deitado em uma cama simples, com os olhos vidrados e a pele extremamente pálida. Ele parecia extremamente fraco, quase sem vida. Ao me aproximar, ele olhou para mim e disse: "Eles estão de volta, doutor. Eles nunca foram embora." Eu, ainda cético, perguntei quem, e ele apontou para a janela aberta, dizendo: "Olhe para fora. Eles estão na escuridão." O ambiente estava carregado e o cheiro de incenso queimado misturado com velas era insuportável. Fiz o exame, mas nada fazia sentido. Ele mal conseguia falar, mas suas palavras, mesmo desconexas, tinham um tom urgente. A cada minuto, ele parecia mais fraco e suas palavras se tornavam mais desesperadas. "Eles sempre voltam. Não podemos sair." Eu estava ficando incomodado, mas ainda assim tentei fazer o meu trabalho. Aquela noite, como todas as noites no sítio, parecia esconder algo sombrio. Eu queria sair, mas o homem me pediu para ficar. Ele estava piorando a cada minuto e suas palavras estavam ficando mais desesperadas. "Você ouviu, doutor? O som, as batidas." Eu perguntei o que ele queria dizer, mas ele apenas olhou pela janela e disse: "Eles já estão aqui. Não podemos fugir." E eu, sem saber o que mais fazer, decidi esperar. Mas algo estava errado. Eu não conseguia dormir. Fui até a janela e o que vi, ninguém poderia imaginar. No campo escuro, iluminado pela luz fraca da lua, eu vi figuras se movendo. Eram sombras, mas suas formas eram grotescas. Suas pernas eram longas e os rostos deformados. Eles estavam caminhando na direção da casa e o medo me tomou por completo. Eu não sabia o que fazer. As sombras se aproximavam mais e mais e o som das batidas na casa se intensificava. O vento parecia ter uma força sobrenatural, empurrando as portas e fazendo as paredes tremerem. Eu estava paralisado, sem saber se deveria correr ou ficar. Então uma dessas figuras olhou diretamente para mim. Seus olhos eram vazios, mas eu senti como se ele soubesse que eu estava ali. As batidas nas paredes ficaram mais fortes. A sensação era como se a casa estivesse sendo engolida pela escuridão. Eu queria sair, mas uma força invisível parecia me manter preso. Não podia mais agir. O medo me dominava. Foi quando a verdade começou a se revelar. As figuras que estavam se aproximando não eram apenas errantes.
elas estavam ali por um motivo. Os vizinhos de seu José, uma família isolada que morava no sítio vizinho, estavam envolvidos em rituais antigos, rituais que haviam sido passados por gerações. Naquela noite, a casa parecia desmoronar ao meu redor. As sombras estavam em todos os lados. As batidas na porta se tornaram um rugido. Quando olhei novamente para seu José, ele já não era o mesmo. Seus olhos estavam completamente brancos. Sua pele estava fina e esquelética. Ele sorriu de forma estranha e disse: "Você acha que pode fugir, doutor? Eles sempre voltam." A casa parecia tremer com a presença deles. A sensação de estar sendo observado era insuportável. Corri, sem olhar para trás. Atravessando o campo, as sombras se seguiam atrás de mim, como se fossem uma extensão da noite. Quando finalmente cheguei à estrada, estava exausto, meu corpo tremendo e minha mente completamente fragmentada. Mas o terror não acabou. Eu sabia que o que acontecera naquele sítio não era um simples pesadelo. As presenças, aquilo não era normal. Eu voltei, mas até hoje aquela sensação de estar sendo observado não me deixa em paz. Algo estava lá esperando por mim e agora eu sei que nunca estarei livre disso. Meu nome é Helena. O relato que eu vou compartilhar com vocês aconteceu há muitos anos, ainda na década de 90. Eu era bem pequena na época, mas até hoje me lembro com clareza do medo que senti quando minha avó me contou sobre o que aconteceu com a tia Marta. Ela era muito próxima da minha avó e morava em uma casa simples, não muito distante da nossa. A história que vou contar não é algo que aconteceu diretamente com a avó, mas foi algo que a marcou profundamente. E por isso, ela nunca se esqueceu. Dona Marta, minha tia, sempre foi uma mulher forte, com uma fé inabalável. Até que um dia, algo estranho começou a acontecer em sua casa, algo que fez até os mais céticos acreditarem que forças, além da nossa compreensão, estavam agindo. Minha tia sempre morou sozinha em uma casa afastada. Era uma casa simples, com paredes de madeira e telhado de barro, como muitas casas do interior. Tudo estava bem até que, certa noite, ela começou a ouvir barulhos estranhos. Era como se alguém estivesse andando pela casa, mas quando ela ia verificar, não havia ninguém lá. O som de passos e rangidos vinham de dentro das paredes, do teto e, às vezes, até da cozinha, mesmo quando tudo estava vazio. Ao princípio, ela pensou que eram ratos ou até mesmo a casa falando com o vento, mas quando os barulhos começaram a se intensificar, ela ficou assustada. Foi então que, numa noite, ela viu algo que não conseguia explicar. A luz da vela da sala tremeluziu, e quando ela olhou para o canto da parede, viu uma sombra se mexendo, algo que não deveria estar ali. A sombra era densa, escura, e parecia ter forma humana, mas não tinha feições. Apenas uma silhueta escura que se arrastava pelo chão. Assustada, tia Marta chamou a minha avó para ir até sua casa. Quando chegaram lá, ela estava pálida, tremendo. "Vó, tem algo nesta casa. Eu sei que tem", ela dizia. E a avó, sempre calma, sentou-se e ouviu com atenção. Não era a primeira vez que minha avó ouvia sobre fenômenos assim. Ela sempre dizia que nem tudo pode ser explicado e que a fé poderia ajudar em momentos de desespero, mas ela sabia que algo precisava ser feito. Foi quando minha avó sugeriu chamar o padre, um homem que todos na cidade confiavam, Padre Francisco. Ele era conhecido por sua forte ligação com a igreja e por realizar missas, mas também tinha experiência com questões espirituais, como possessões ou espíritos inquietos. Ele chegou à casa de tia Marta com um semblante sério, mas sem demonstrar medo. A casa estava ainda mais fria e o cheiro de incenso queimado estava no ar. O padre Francisco fez uma oração forte ao entrar. As luzes começaram a piscar e o ambiente parecia mais denso. As sombras na casa pareciam crescer.
O padre pediu que todos se sentassem, mas logo ele notou algo estranho. Há algo aqui, ele disse, algo que não deveria estar. Então, ele pediu que todos se concentrassem, enquanto ele começava a fazer orações de exorcismo, pedindo que a entidade deixasse a casa. Foi aí que a coisa piorou. O chão estremeceu e a luz da vela quase se apagou. As portas da casa começaram a se mover sozinhas, como se algo as estivesse empurrando. A voz do padre aumentou de intensidade e ele começou a recitar as palavras em latim, com firmeza. Mas a cada palavra, a sombra parecia se tornar mais forte. Ela flutuava pelo ambiente, se aproximando mais e mais. E então, a figura escura apareceu no centro da sala, mais sólida do que nunca. Era uma silhueta humanoide, mas com uma presença tão pesada que parecia quase física, como se pudesse tocá-los. Tia Marta estava em estado de choque. Ela não sabia o que fazer, mas a avó deitou suas mãos sobre ela e começou a rezar, repetindo as orações que o padre dizia. Então, algo muito estranho aconteceu. A sombra se virou como se estivesse respondendo ao padre, e em um momento ela disparou para cima, girando e batendo contra as paredes com um som surdo. O padre fez um gesto com as mãos, e em um grito abafado, a sombra desapareceu, levando consigo toda a atenção da casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Após o acontecimento, o padre pediu para que ninguém falasse sobre o que acontecera naquela noite. A casa de tia Marta parecia agora em paz, mas algo na sua alma havia mudado. O medo estava mais vivo do que nunca, mas, ao longo do tempo, algo incrível aconteceu. Tia Marta encontrou forças dentro de si mesma para superar o que aconteceu. Ela começou a acreditar que a fé, não apenas nas orações, mas também em seu próprio coração, tinha a capacidade de afastar as sombras. As noites voltaram a ser tranquilas e a paz retornou à sua casa. Ela nunca mais viu a sombra, mas às vezes, quando o vento começava a soprar forte, ela sentia como se algo ainda estivesse à espreita. Mas ao invés de temer, ela apenas sorria e dizia: "A fé nunca falha." A experiência a transformou e, com o tempo, ela se tornou mais forte do que jamais imaginou. Ela superou o medo e viveu os anos seguintes com uma paz que parecia inquebrável. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Eles também podem ter histórias para contar. E lembre-se, a história de cada um é única e compartilhar pode ser o primeiro passo para ajudar a trazer paz a quem precisa.